Nada melhor do que um downhill para começar o vídeo. E hoje a gente tem um treino de 14 km para ser feito aqui na trilha. Vamos que vamos. Eu vou te contar uma coisa que às vezes ninguém conta em relação à corrida, que a corrida você tem que ser paciente, e se você não for paciente, você acaba sendo cobrado. Tem que tomar muito cuidado em quem você se baseia para tomar suas decisões, porque nem sempre você está conseguindo ver os bastidores dessa pessoa, e isso faz toda a diferença, porque a gente nunca sabe como que é dentro da casa do outro, e tomar as decisões do que a gente vê apenas em cima do palco é um dos piores erros que você pode cometer, principalmente quando a gente está falando de corrida. As principais pessoas que eu atendo na clínica que desenvolvem lesão por conta da corrida são pessoas impacientes, pessoas que se baseiam em coisas que vê na internet para tomar suas decisões. E uma orientação que eu sempre passo, e se você quer começar a correr, isso vai fazer toda a diferença para você, é ter paciência, principalmente em quilometragem. Mas isso ninguém fala, isso todo mundo esquece. A galera quer correr 21 sem antes ter caminhado 5 km, e isso pode ser um erro. Então não se esqueça, se você busca longevidade na corrida, se você não quer ficar parado por conta de um machucado, de uma lesão, leva isso em consideração, que é a maneira mais segura de se trabalhar. Não adianta você começar a correr ontem e querer fazer uma corrida de quem corre há 3, 4 anos. A chance de você se dar mal é muito grande. A corrida, ela cobra os impacientes e também cobra os desorganizados. O seu corpo é extremamente forte, você tem que acreditar nele, mas saiba que para tudo tem limite. Até a água em excesso pode te matar. Então, faça tudo de maneira inteligente, com planejamento. Se possível, com algum profissional ou alguém mais experiente que já está nisso há mais tempo. Com certeza, você vai ter um percurso bem mais tranquilo e mais prazeroso, principalmente no início. Porque senão, muitas vezes você vai querer fazer por conta, você acaba pulando etapas e isso acaba acarretando uma evolução mais dura, mais difícil, e a chance de você ter uma frustração é bem maior. Alguém tá correndo descalço aqui na trilha. É. Downhill. Bom, tudo de bom. Solzinho da manhã no meio do mato, fazendo uma trilha. Nossa, que delícia. Sente só essa vibe. Essa subidinha mata demais. Absurdo. Se liga nessa dica pra gente enfrentar uma subida. A gente precisa utilizar a força elástica do tendão de Aquiles, que é um tendão muito forte, ele é muito calibroso, então ele tem uma força elástica muito potente. A gente vai distribuir a força muscular com a força elástica para gastar menos energia, gastar menos caloria, e a gente conseguir fazer uma subida mais forte. Como que a gente faz isso?
Imagina que existe molas no seu pé e a gente quer encostar a ponta do pé, o antepé e o meio pé no chão, evitando encostar o calcanhar. Não que você não deva encostar o calcanhar, a gente vai sempre variando para utilizar diferentes grupos musculares e diferentes capacidades para não sobrecarregar uma só. Então quando a gente vai fazer uma subida que está muito íngreme, a gente começa a saltitar e utilizar a força elástica, aumentando nossa cadência e diminuindo a nossa passada, e o movimento ele vai ficar mais fluido e você vai acabar gastando menos energia para subir e, consequentemente, quando você estiver lá no topo e ficar plano ou descida, você vai conseguir desenvolver com mais facilidade. Bora lá? Vamos lá. Pessoal, rapadura é doce, mas não é mole não. Se você quer vir pra trilha, você vai ter que ficar atento às técnicas. Senão tu vai passar perrengue, hein? Bora pra cima. Ufa, treino finalizado. Batemos 15 quilômetros hoje. Foi um treino muito gostoso, muito bom. Clima favorável. Agora que começou a sair o solzinho. E... bom, tá meio escuro aqui a câmera. Eu acho que eu configurei mal ela dessa vez. Mas vai ser assim mesmo. Na próxima eu prometo que vai ficar melhor. Vou me esforçar para fazer uma boa configuração aqui. Deixar um bom preset para a câmera. Mas o que eu queria falar com vocês agora é em relação ao que a gente tinha conversado um pouco antes lá na trilha, sobre a questão da paciência. É importante que, principalmente a galera que está iniciando agora, tenha bastante paciência com a corrida, porque a corrida você tem que respeitar os seus limites, respeitar o tempo de adaptação do seu corpo, porque senão você acaba abrindo margem para cometer erros, abrindo margem de possibilidade para estar se machucando, e isso não é interessante. Eu vejo que uma galera fica muito preocupada em fazer prova. Aqui na minha cidade tem prova praticamente todo final de semana. Esse excesso de prova não é legal, porque quando você faz uma prova, pensa assim, se você corre por conta, isso muitas vezes não acontece, mas se você tem uma assessoria e tem um treinador, normalmente pode acontecer. Quando você corre uma prova, você perde a semana antes da prova, porque você é obrigado a diminuir o volume, você se desgasta na prova e muitas vezes o estímulo da prova não é um estímulo que a médio e longo prazo vai fazer você melhorar. E além disso, a semana pós-prova você também não pode seguir o seu mesmo planejamento, porque você precisa fazer uma recuperação, um recovery, um reload. Então, cada prova que você faz, você acaba perdendo 2 semanas praticamente. É lógico que existem as provas-alvos, né? As provas que a gente julga ser mais importante. E realmente essas provas a gente precisa se preparar para elas. Essa prova que eu estou citando agora são provas assim, que tem todo final de semana, sabe? Prova de 5, 10 km. Aqui na minha cidade mesmo tem praticamente todos os finais de semana. Para quem está começando, essas provas que tem todo final de semana são muito boas. Porém, façam essas provas, mas não fique preso nelas, né? Busque provas maiores, onde você vai ter experiências mais legais, experiências diferentes. Se preparem para essas provas, né? Façam a preparação certinho e não deixe que essas provas aí de todo final de semana da sua cidade, elas te atrapalhem, porque elas acabam atrapalhando quando a gente fala de progressão e periodização. Porque você às vezes tem que quebrar uma periodização no meio para conseguir fazer uma prova dessa. E é aquilo que eu falei. Se você acaba tomando decisões erradas, principalmente no começo, essas decisões ela te cobra, e a corrida ela tende a cobrar. E normalmente ela cobra um pouquinho caro, tá? Então, toma cuidado, tome as decisões certas, busque um profissional se você não tem. A corrida é para todo mundo, praticamente todas as pessoas têm capacidade para correr, só basta começar. É difícil no começo, mas com o tempo você vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando, e chega uma hora que você já está correndo seus 5, 10... 15, 21 quilômetros, quem sabe 42 quilômetros, né? Quero deixar um agradecimento aqui para quem ficou até aqui no vídeo. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal também e ativar o sininho caso você queira receber alguma notificação. Beleza? Valeu! Hoje é domingo, então uma ótima semana para você.
tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.